Hoje vai ser um vídeo mais curto porque eu tô irritado, tô sem paciência. Corinthians empata em 2-2 com o Juventude lá no Alfredo Jaconi, lá no Sul, perde 2 pontos. Por 2 pontos poderia ter sido ganho fácil. E eu venho aqui dar minha análise, minha opinião do jogo para vocês. A incapacidade desse time matar um jogo tem que ser ressaltada. A fragilidade defensiva desse time do Corinthians tem que ser destacada. E o pífio desempenho fora de casa também. Não é possível. O Corinthians sai da Arena Corinthians, não consegue jogar, joga mal. Se bem que hoje jogou bem. Jogou bem contra, na minha opinião, jogou alguns momentos bons, na verdade. Contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, contra o já rebaixado Juventude. Já tá rebaixado o Juventude. O Juventude não vai escapar. E o Corinthians perdeu 2 pontos contra um fraquíssimo time do Juventude, num jogo em que joga bem em alguns momentos, num jogo que o Vitor Pereira no final do jogo põe um time ofensivo, põe um time para frente e que jogando ofensivamente não faz o gol. E aí você tem duas entregadas bizarras do Raul Gustavo e do Gustavo Mosquito após a saída dos seus principais jogadores, que é o Roger Guedes e o Renato Augusto, já no segundo tempo, né? Eu não tô hoje falar de lance a lance, falar nos destaques, estou aqui mais para um desabafo mesmo. Um time que não consegue manter um padrão, não é nem padrão de jogo, é um padrão durante um jogo, um padrão de desempenho, não consegue manter o desempenho. Mano, perdemos 2 pontos contra o Juventude, cara, contra o Juventude. O time jogou mal? Não, mas é o mínimo, o mínimo, o mínimo do mínimo do mínimo que eu espero contra o último colocado do Campeonato Brasileiro de 2022. Porque aqui é Corinthians, aqui não era para passar sufoco contra o último colocado. Se bem que sempre foi assim. Vocês estão de brincadeira comigo, o time joga bem, não consegue ganhar o jogo. Isso revolta, cara. Isso é impressionante a capacidade que esse time tem de jogar mal fora de casa. Não consegue jogar bem fora de casa. É uma agressão aos olhos o Esporte Clube Corinthians Paulista praticando futebol fora de casa. Ah, mas jogou bem em alguns momentos, fez isso, fez aquilo. Dane-se, é o último colocado. Esse jogo foi uma bosta, foi uma merda. Isso, foi uma merda esse jogo. Roger Guedes, pra mim, um dos destaques. Juliano jogou bem também. Primeiro tempo, né? Fábio Santos também jogou bem. Matheus Vital entrou bem, deu assistência pro gol do Yuri Alberto. Gols foi do Yuri Alberto e gol do Juliano. 10. Nossa senhora, Raul Gustavo. Que vontade é essa que você tem de fazer merda. E eu gosto de você, acho um bom zagueiro. Acho que tem tudo para ser um excelente zagueiro no futuro. Um ótimo, excelente é demais. Ótimo zagueiro no futuro, mas que vontade é essa que você tem de fazer merda, Raul Gustavo? Nossa, não, o que mais me irritou também que o primeiro tempo eu consegui assistir de boa, consegui ver tudo, assim, o Corinthians até jogou bem, na minha opinião, poderia ter matado o jogo, poderia ter feito mais. Não pressionou para tal, não pressionou para fazer isso, não pressionou o suficiente. Aí chega o segundo tempo, minha internet começa a cair, eu não consigo comprar um jogo, e quando volto, gol do Juventude, o Juventude tinha feito o gol, tava mostrando a comemoração, e aí depois eu assistindo ela travava, voltava, travava, voltava, travava, voltava. Eu fui assistindo o jogo picotando. E aí teve um momento que travou e caiu a internet de novo. E aí quando voltou o gol do Juventude novamente. Mano, aí eu juro pra você. E aí depois ela travou novamente. E quando volta, pênalti pro Corinthians. E aí, aquela tensão, né? VAR e tal, vai anular. E anulou impedimento. Ah, cara. Não tem muito o que dizer desse jogo. Foi uma bosta, foi uma merda. O time jogou bem, mas duas falhas dessa contra o Flamengo é título do Flamengo, mano. Não pode errar assim. Time profissional, Gustavo Mosquito e o Gustavo fazerem erros juvenis, assim, mano. Juvenil, juvenil, juvenil. O que passou na cabeça deles, mano? E aí perde 2 pontos. O Brasileirão já foi, o Palmeiras já é o campeão. Parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas me revolta o Corinthians não vencer um jogo desse, não consegue vencer a 7 jogos lá no sul do Juventude. Vocês estão brincando com o Corinthians, mano? Ai, caramba, puxa vida, é difícil, tá? Tá difícil. E não é nenhuma análise muito profunda, não é uma análise muito boa, é mais um desabafo, na verdade, porque tô irritado com um time que não consegue vencer o Juventude. Deus ajude o Corinthians na final da Copa do Brasil. Que São Jorge esteja com a gente. Porque somente 11 contra 11 o Flamengo é o favoritíssimo para o título da Copa do Brasil.
Ainda mais um time que falha tanto com esse Corinthians e é frágil defensivamente. É uma ilusão pensar que esse time tem um padrão defensivo, porque não tem. Não tem. O time do Corinthians é fraco defensivamente. Todo jogo leva perigo. Não é à toa que o Cássio é o melhor jogador do Corinthians em 2022. Esse time do Corinthians é fraco defensivamente, tem que ajustar a defesa. As linhas são espaçadas, o meio-campo é longe da defesa do Corinthians. Esse time não é bom defensivamente, o que compromete todo jogo. Todo jogo o time adversário leva perigo no Corinthians. Não tem um jogo que o Corinthians saia do jogo sem sofrer perigo. Todo jogo sofre perigo com uma defesa que parece não ser bem treinada. Essa é a verdade. Não vejo padrão defensivo, não vejo padrão não, que na verdade não existe padrão entre a dupla de zaga, né? Porque nunca repete uma dupla de zaga. Vitor Pereira tem que melhorar. E nós sabemos que a dupla de zaga da final da Copa do Brasil seja Gil Balbuena. Eu espero que eles dois joguem no final de semana. Se bem que acho difícil o Gil jogar 3 jogos seguidos, mas a dupla de zaga precisa de entrosamento. Se não para jogar, se não fosse para jogar o final de semana, tivesse jogado hoje Gil e Balbuena, porque precisa de um entrosamento. Ah, mano. Final de temporada e o time ainda não tá ajustado. Mas eu espero que o Vitor Pereira fique e que o ano que vem tenha tempo de fazer o seu trabalho do jeito que ele acha que é certo e do jeito que nós também confiamos que seja melhor. Craque do jogo. Deixa me pensar. Fábio Santos? Fábio Santos, Juliano. Foi de Fábio Santos. Fábio Santos, pra mim, apesar de ser defensivo, agiu bem no ataque. É, mas defensivo, né? Pô, e o Juliano. Foi de Juliano, vai. Juliano fez um gol. Juliano, pra mim, rodou bem a bola. Pra mim, o Juliano participou bastante do jogo. Apesar de ter errado algumas vezes. Mas é isso. Juliano, craque do jogo. Pior em campo? Raul Gustavo. Nossa senhora, mano. Pô, e pior que eu gosto do Raul Gustavo e ele insiste em fazer umas mesmas cagadas de sempre, mano. É umas cagadas que não dá. Na moral. Pra você, quem foi o craque do jogo e o pior em campo? Comenta aí embaixo, conversa comigo, desabafa aí comigo, porque tá difícil, viu? Brasileirão já foi, é torcer para pegar uma vaga na Libertadores. E outra coisa que eu queria dizer aqui no final do vídeo, é uma fake news isso que se o Corinthians ganhasse hoje já estava matematicamente classificado para Libertadores. Isso é fake news. Eu mesmo conferi simulando o Brasileirão, dando uma vitória de hoje pro Corinthians, ele perdendo todos os outros jogos e dando as vitórias para os concorrentes direto, conforme que foi passando as rodadas, eu nem terminei de simular, o Corinthians já tinha caído para 13º. Então é isso, o Corinthians não estaria classificado para a Libertadores direto 2022 se ele tivesse ganhado hoje. Mas vai classificar para a Libertadores, acredito que vá, porque não é possível também, né? Se bem que jogando fora de casa esse futebol, mano, não consegue jogar fora de casa, isso irrita o torcedor. Mas é isso. Um beijo, um queijo, um caranguejo. Desabafa aí embaixo quem foi. O que você quiser comentar, comente aí embaixo, compartilha comigo sua opinião. Eu achei que o Corinthians jogou bem em alguns momentos do jogo. Queria saber de você. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, um caranguejo. É nóis, tamo junto e vai, Corinthians.